Olá, amigos do YouTube, do Facebook, do blog do Compadre Adão. Eu estou aí nessa série, como vocês estão acompanhando, uma série de vídeos, de entrevistas. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui ao lado do meu amigo, que é um batalhador, é um guerreiro. Começou de baixo, uma vida difícil, mas honestamente, sempre trabalhando com seu pai, carroceiro, lutando com a vida, mas acreditando no sonho. Acreditou de um dia ele estar na mídia, de um dia estar no rádio, de um dia estar na televisão, e nós vamos ouvir a história deste meu amigo. Eu quero cumprimentar agora e agradecer ao meu amigo por me receber em sua casa para essa entrevista, para esse bate-papo. Bom dia, Ricardo José. Bom dia, Compadre Adão. É um prazer imenso receber você na minha humilde residência. Obrigado. A P, fala P, né? O mercador fala P. Isso, é. Apartamento. E vou contar um pouquinho da minha história. Você Okay. pode explorar, pode. O que você perguntar, eu perceber depois. Ok. Eu gostaria de iniciar, Ricardo José, já te perguntando uma coisa. Onde você ganhou o apelido de Louro José? Louro José foi na rádio Dirceu, no programa do João Fabiano. Porque conforme cantava Jô Fabiano, eu fazia assim com a cabeça. Então está aqui o nosso Ricardo José, o nosso Louro José. Louro José. Foi onde ele apelidou e foi pegando. Aí ele falou assim, Louro José por causa daquele Louro José, Ricardo José, Louro José e tal. Só que a surpresa minha foi saber que eu tinha semelhança com o Louro José. Exatamente. Porque ele é um personagem, é um boneco. Isso. E tem uma pessoa que faz dubla ali o Louro José. Isso. Porque eu vi também na entrevista uma vez que ele entrou em atrito com a Ana Maria Braga. E ele deu entrevista na televisão, que ele foi esclarecer qual que era a briga entre eles lá. Aí ele apareceu. E realmente ele parecia com o Ricardo José. Tem uma semelhança bastante grande, né, pessoal? E também é confundido com como chama aquele cara que canta rock. Eu fui no karaokê e comecei a cantar uma música do Leonardo Rico, que é Meus Ídolos. Aí o cara falou assim como chama aquele cara? Não sei se não é. Cara, me fala a memória agora, meu Deus do céu. Ele é do Legião Urbana. O vocalista do Legião Urbana é parecido. Ele canta a música do Legião Urbana. Parece Renato Russo. Renato Russo. Pareço e você canta sertanejo. Aí eu nem vi, falei, aí o que eu fiz? Como eu acompanho sertanejo antigo, eu fui procurar o Renato Russo e parece também do Renato Russo. Olha, que legal. Só que o Louro José é mais parecido do que o Louro José realmente Louro José. Que eles não são muito parecidos. Eles não podem aparecer, porque é um boneco e o cara meio que está ali. Num lance ele acabou aparecendo. Acabou aparecendo a imagem dele, né? Então, para quem já viu, inclusive, a Folha uma vez mostrou, né, a foto dele e tal, e realmente assim, aparece mesmo, semelhança mesmo. Me diga uma coisa, cara, como a sua infância, como que foi? A minha infância foi uma infância, não foi gostoso porque era tudo, eu enganava muito, nunca fui de querer trabalhar, eu me enganava. E o meu pai, eu era saudade do meu pai, porque ele, tipo assim, meu pai foi um batalhador, ele foi, hoje fala, não chega a ser um mendigo, chega um cara que trabalha na lavoura. Certo, lavrador. Mas lavrador assim, não tinha família, então tinha um empreiteiro que pegava aí a minha mãe simpatizou com ele, falou, mas pô, uma pessoa de família simpatizou como fala, não é mendigo, um cara. Peão do trecho. Peão do trecho. Aí, só que ele era um peão muito chique, ele foi criado através de irmã, através de quem queria, dos parentes. Aí ele pegou e levava a vida, só que ele era diferente de todos. Tanto é que tem uns que continuam até hoje. E aí ele se casou, teve 10 filhos, e os 10 filhos, tipo assim, os 10 filhos foi seguindo que dava o ramo de lavrador, na lavoura de café. E eu comecei minha carreira como peão de rodeio. Meu pai era peão de rodeio e montava em burro.
Com que idade É, você tinha? O meu pai não estava nas antigas. Aí ele Ah. falou, não segue essa carreira porque não vira. Ah. Aí vinha uns 18 anos, eu comecei como peão de rodeio. Há 18 anos. Com 22 anos eu me machuquei, tive um acidente. Hum. Não era para mim. Hum. Todos os amigos meus ganhavam e eu nunca ganhava. Aí eu falei, mas eu quero seguir no rodeio. Aí eu comecei narrando rodeio. Aí de narrar rodeio, aquela vozinha pequena, aí eu fui como comentarista. Aí do comentarista não virou, eu peguei e falei, tem que insistir. Aí eu começava a ouvir rádio AM, os horários que eu ouvia, na época era Mário de Oliveira, hoje está no SBT, Carlos César, Fernando Morosini, Valdir Santos, que hoje estão nativos. São os profissionais São profissionais do rádio AM. De Marília. De Marília. E aí eu me inspirei neles. Falei, um dia eu quero estar dentro do rádio, quero trabalhar no rádio. O seu sonho? Meu sonho é trabalhar no rádio. Aí, trabalhar no rádio. Aí mais um lavrador, não tinha. Estudei na oitava série. Forcava aula, aqueles detalhes, mas tem que fazer faculdade, não tem. Não, tudo bem. Eu peguei e falei, pai, hoje eu estou indo embora para Marília, não quero trabalhar na roça, e vou para Marília e vou entrar no rádio. Aí meu pai falou assim, já que você vai para Marília, e os meus irmãos, uns tinham casado e tal, os outros já tinham ido embora, e só ficava eu e meu pai, que era o grude dele, que eu era xodó do meu pai. Nós pescava, era época de caçar muito de estilingue, que hoje não existe mais. A brincadeira nossa era carrinho de Hoje a criançada é diferente de antigamente. Era carrinho, era pescar de peneira. E aí foi vir para Marília, cidade grande. E meu pai, pegamos, como você mora em Marília, aí eu peguei e fiz o teste. Eu fui reprovado no primeiro teste de fono. Beleza, eu falei, tudo bem. Aí eu insisti, fiz de novo. Aí depois falou assim, passou no teste de radialista. Falei, vou fazer. Aí muita dificuldade, muita mesmo. Tanto é que os locutores que vinham de Assis, Tupã, que hoje estão no rádio, hoje tem o Joca da Diário, que eu tenho orgulho de falar porque é muito amigo meu, o Rony da Diário. E na época o Carlos César tinha acidentado e o Amarildo Oliveira era o substituto dele. Puta de um profissional. Aí ele pegou e fez lá no curso. E eu sentia, o Márcio Medeiros também é professor, eu sentia que eu era o patinho feio da equipe. Chegava na hora do intervalo, eu falei, vou comer ali na casa da minha tia. Mas não era na casa da minha tia, era na pracinha São Pedro. Eu ia comer uma marmita que minha mãe fazia, como se fosse uma boia fria. Aí, e os outros iam no restaurante e tal, que era tinha um pouquinho mais de condições, e eu não tinha condições. Aí nesse ano eu repeti, depois eu voltei aquela matéria que não tinha nada a ver com rádio. Era uma matéria de como é que se diz? Não tinha nada a ver com rádio, eu repeti naquela matéria. Depois eu passei o ano que vem, aí não tinha condições de trabalhar na Marilã. Aí eu trabalhava na Marilã e pagava aluguel, tinha despesa. Aí o meu pai, aquele monte de menino novo, criança e tal. Aí eu passei dificuldade. Eu vendi o carro que eu tinha para poder pagar a minha faculdade que não estava tendo condições. Aí, através da Marilã, tinha um ônibus que ia para Veracruz, que tinha, até hoje vai, que pega pessoas de fora. Falei, tem uma rádio em Veracruz. Aí eu peguei um dia, eu falei, eu vou lá na rádio. Aí eu dou de cara com o Zé Pereira, que hoje ele é o Zé Pereira da 950, que é um dos grandes profissionais da rádio do 950. Eu me inspirei muito nele a respeito de... Ele acreditou em mim. Falou, você vai ser contratado. Na época era o Ari Pereira, que hoje ele trabalha na prefeitura, e ele já fazer a folga dele no sábado. Fui, fiz e tal. Eu parecia que eu era o fim do mundo. Era tudo errado. Aí o cara falou, aí os patrocinadores falaram, você é aquele cara que faz no sábado. O Ari Pereira saiu, porque ele ia exercer outra função. Aí eu entrei no lugar do Ari Pereira, das 8 às 11 da manhã. Então, porque, veja bem, Carlos, todo radialista, inclusive o Eli Correia, filho, né? Que é, oi gente, aquele sucesso dele. Quando ele começou no rádio, estava vendo uma entrevista dele, ele tinha como modelo o Antônio Pimentel, que também então isso que eu ia ver com você. Qual foi o seu modelo que você queria seguir, falar igual, ter uma vida profissional como
a pessoa? Qual? Hoje é querido meu, o Valdir Santos. Eu comecei a imitar o Valdir Santos. Ele falou, você está imitando um cara que trabalha na Rádio Dirceu. Eu falei, é um cara que é amigo, irmão do Mato Grosso Matias. O final do programa era pé na estrada, levamos outro, daí eu encerrava junto. Aí depois eu falei, puta, e agora? Eu fiquei preocupado. Aí o Arari, que é o saudoso Arari da Areia Americana, tinha um programa na Rádio Clube. Ele tinha um jegue que ele encerrava com um jegue. Eu comecei a copiar o Arari. Aí depois, comecei a copiar o Carlos César, que hoje não está no rádio. Está afastado. E muitos pedem para ele voltar, porque o Rádio AM precisa do Carlos César. E ele hoje... Ele é um grande profissional. E hoje, grande talento. Ele, se não me engano, ele está na assessor de imprensa das clínicas de Marília. Isso. Tipo assim, ele que está exercendo um cargo que não cabe a ele. Ele cabe no rádio, que é o programa Carlos César, que foi de longa data. Ficou 26 anos. E o operador dele, que é o Tartaruga, Flávio Pereira, trabalhou 25 anos com ele. E um ano com outro locutor, que era o João Fabiano. Aí eu copiei. Eu peguei um pedacinho de cada, vamos ver o que vai acontecer. E copiei todo mundo e tal. Aí a rádio, como a rádio era pirata, que hoje não tem mais pirata, não existe, antigamente tinha. Aí começou aquela rádio pirata, antigamente era fácil arrumar uma rádio pirata, você podia montar uma rádio pirata. Só que a rádio pirata ela interferia no sinal de campo de aviação, rádio amador, televisão, rádio amador. Aí eu também quero montar uma rádio. Aí começou a guerra política. Aí eu montou 2, 3 rádios, rádio pirata. Inclusive tive convite de botar rádio. Eu fiquei, tô bem, mas não era aquilo. Como eu era formado, tinha o Eugênio dos Santos, que era operador da Rádio Dirceu, ele fazia ela também. Hoje o Márcio Magalhães, que hoje da Itaipu, o Helper Rodeio, que é muito grande amigo meu. Eles eram da mesma época. E o Zé Pereira tinha a honra de ser o patrão nosso. O Zé Pereira não estava preocupado com... Ele queria ter as ovelhas dele, que era líder de audiência dentro da cidade. E na outras rádios tinha pessoas que não tinham curso de radialista. E ele liderava a audiência. E estava muito bem. Eu tinha um programa das 8 às 11, espelhado no programa do Carlos César, que era o mesmo estilo, Rádio AM, do jeito que eu cresci ouvindo no radinho de pilha, no Rádio AM, que até hoje eu ouço o Rádio AM, não criticando a FM. Tem uma diferença. Eu acho, para mim, é muito grande a diferença da Rádio AM com a FM, que diz que em breve vai virar FM. Por que FM? Eles querem sintonizar a Rádio Dirceu, a Rádio Dirceu 950 e a Rádio Clube, lá no bairro Nova Marília. Aí no centro da cidade, está a Rádio Itaipu, Diário, Jovem Pan, a concorrência. Eu não vou ouvir a Rádio AM lá no centro. Vai ter uma junção que vai a Dilma. Eu não tenho nada contra, uma decisão a nível nacional, que vai mudar o rádio AM, a qualidade de som, para o FM. Para pegar o público da São Luís, que é o corredor onde pega as FM. Vai virar tudo igual. Aí eu falo assim, mas rádio AM é rádio de velho, rádio FM é de moleque. É gostoso isso aí. E o que diferencia da AM e da FM? É uma brincadeira legal. Tipo assim, eu tenho o meu filho que ouve a rádio AM, por quê? Porque o meu pai trabalha na rádio. Ele vai, ouve meu pai e tal. Meu pai trabalha na rádio. Aí manda uma mensagem, manda alô e tal. Mas é diferente. O rádio FM toca 20 músicas, um bloco comercial de 20 minutos e 20 minutos de música. Comercial mais caro. A AM eu vou falar um monte, eu vou mandar alô, vou conversar, vou encher a linguiça, mandar alô para todo mundo, ter os quadros. E toco 4 músicas dentro de 2 horas. Só que essas 4 músicas são valorizadas. Porque o ouvinte quer ouvir a música que ele pediu. Eu vou segurar ele, vou enrolar ele. Aí chega, você liga que o cara já toca, tá, tanto é que me cobraram na Rádio Dirceu que eu tenho estilo de rádio FM. E não tenho interesse, nunca tive interesse em trabalhar em rádio FM, sempre no AM. Porque quando acabar o rádio AM, eu vou sentir muita falta. E tem diferença. Valores de comerciais e também de público. Mas por que o cara tem até 30 anos, ele está ouvindo, de 30 anos para cima ele começa a ouvir AM. Mas o de 20 anos vai ouvir por quê? Porque a mãe ouve, vai falar o nome da mãe e tal. Acaba ouvindo que ele pega carona com
com a pessoa que já tem uma certa idade. É. Mas também tem aqueles jovens, no caso você, quando o senhor tem? Você aí não vai falar a sua idade. É. Como eu tenho 40 anos, eu, tipo assim, eu falei uma vez pro meu filho, falou, pô, eu acho que eu tô madurando. Ele falou, pai, você já tá Eu maduro. dei 5.7. Caí da árvore. 5.8, aliás. E, inclusive, aí 5.8. mas eu vou morrer ouvindo ele, É. desde criança. Mas é lá meia dúzia. É. O público ouve muito FM. Para mim ouvir FM, se for eu no carro posso ouvir, porque de repente o carro não pega o AM certo, mas no carro ouvir FM para ter o som no carro. Certo. Mas o rádio AM vai fazer muita falta se um dia ele morrer. É verdade. Agora, existem outras formas de rádio, né? A gente ouve falar muito, você que é do ramo, você conhece. A rádio comunitária, né? O que faz uma rádio comunitária? A rádio comunitária é uma rádio, tipo, vamos supor, eu entro como comunitária, mas na verdade ela acaba sendo pirata, porque ela não tem o registro de uma rádio grande. A rádio comunitária eu entro com um programa evangélico, programa de utilidade pública, vamos fazer uma campanha para doar agasalhos. Você é uma rádio como se fosse em prol da população. Certo. E a Rádio FM está preocupada com o público e financeiramente também, porque é uma rádio que está disputando com as outras rádios grandes. E a comunitária e a pirata, ela acaba sendo igual, porque na verdade ela acaba não tendo registro. Não tem registro. E você não oferece o mesmo produto no mesmo valor. Ela é comunitária, ela é um apoio cultural que fala. É porque na verdade a rádio ela serve, o propósito, né, da rádio é entretenimento, né, entreter o ouvinte e vender também, né? E o comercial. Porque você tem que ter como tem o custo, tem que ter o patrocínio, patrocinadores, né? Então tem que ter a voz que leva o entretenimento e ao mesmo tempo a voz que vende, né? Que consegue a credibilidade. E você sempre teve, né? Essa credibilidade com os patrocinadores. Isso, né? Isso que eu ia falar para você. Aí no rádio, aí eu tinha aqueles patrocinadores para o Galpão Móveis, que hoje ele começou, era móveis usados. Ele começou comigo, o dia que você voltar para o rádio, você me procura. Certo. Porque identificou. Eu fazia sorteios e tudo mais, hoje está no rádio. Falei, hoje eu estou na técnica de som. Sem se perguntar, eu falei assim, mas radialista, mas não ouço falar de você? Você não fala? Não. Aí eu peguei, para não falar assim, eu sou técnico de som, operador de som, tem uma diferença. Operador de som é o violão, é a corda do violão. O violão sem corda ele não toca. E o locutor, hoje em dia já mudou muita coisa, mas antigamente ele identificava muito o operador que carregava o locutor. Aparecia na mixagem, na música, na mesa de som. E o locutor que aparecia no microfone. Eu enfeitava o programa do locutor, eu que carregava ele. E se o operador se não identificar, não adianta que não bate. Não bate. Mas ele precisa. E o FM o cara faz os dois. Já é diferente, o locutor faz os dois. E até falando do FM, dizem que o FM comete um erro grave, que o locutor, vamos supor, ele ganha R$1.000. E o operador ganha 1.000 aqui, e o locutor ganha 1.500, que é o locutor. Vamos supor. E o locutor da FM faz os dois. E ganha o mesmo salário. Ele tinha que ganhar como locutor, como técnico de som. Mas está passando batido até hoje. É porque tem uma diferença também, né? Se nós formos a questão do sonoplasta, o técnico de som e o operador, né? Porque o técnico de som é aquele que, além de operar o sistema, ele faz pequenos reparos, né? Consertos, pequenos reparos, solda, alguma coisa. Inclusive, ele é operador e técnico ao mesmo tempo. Inclusive, como locutor, eu saí como bom operador. Era tipo assim, era versátil. Certo. Era o operador que aparecia demais no programa. Como aparecia demais o saudoso Joanilson de Oliveira. Que é o José Beleza, que fazia técnica de som do esportivo. Não tinha para ninguém.
Aí o dia que ele faltava, a gente ia pro meio, mas não era a mesma coisa. Não. Mas espelhei demais nele porque ele fazia. Você pode falar, vamos montar uma rádio à tarde, preciso da transmissão do MAC lá. Ele ia montar. Manda o Ricardo José lá. Ele não inventava qualquer desculpa não, porque era sentar ali e fazer a mesma som no local. Parte técnica, eu aprendia o carro, vamos supor, um carro andando. Mas eu fazer um carro funcionar não fazia. Já o Joanildes, que já vinha de longa data, que já trabalhou já veio de São Paulo, de Oswaldo Cruz, trabalhou na Rádio Clube, na Rádio Dirceu. A Rádio Dirceu perdeu um profissional. Por quê? Porque ele fazia acontecer. Ele era que nem você falou, ele fazia os reparos. Isso. A rádio saía fora do ar, nós avisava a torre, ia avisar o gerente, avisava alguém estava por perto para socorrer nós. Não conseguia fazer aquilo que hoje o Joanildo, hoje é falecido, fazia. Hoje o Glauco, me espelhei muito no Glauco, que quando eu entrei na Rádio Dirceu, eu entrei para substituir o Glauco, o Rufino, que hoje é da 950. Ele socorre, ele entende, ele muda, ele faz, ele acontece. O Mauro Roberto, que é o diretor da rádio, transmissor e rádio, não precisa discutir, eles sabem. Saiu fora do ar, eu ligo para eles me socorrer. Aí, então eu percebi que não nasci com aquela coisa. Aí o que eu falava para meus amigos? Pô, você tá na rádio, você não fala. Não, então eu estou ganhando bem para calar a minha voz. Por quê? Porque eu ia dar trabalho para os outros. Concorrente. É uma desculpa. É o Ibope, né? Questão do Ibope. Eu comecei precoce no microfone. E eu tinha muito medo, muito erro, muita. Que era carpinteiro de café, não tinha aquela gramática que tem hoje. Aí nesse converseiro de telefone e tal, trabalhando com um cantor, que era o Caim, da Bel Caim, então eu tive muita experiência. Eu tinha a sintonia dele e ele tinha a minha. Tanto é que ele fazia o horário, ele queria o operador de som, que era o Ricardo José. E se identificou para Ricardo José. E eu me espelhei muito nele, aprendi muita coisa. Com o Fernando Amorosini aprendi muita coisa também, porque ele era âncora e ele puxava o programa. Quando eu comecei na Rádio Dirceu, ainda era o disco ainda, era o vinil. Que um momento eu vou buscar um vinil aqui rápido, só para te mostrar. À vontade. O vinil era aquela sonatona, tinha os vinil. Que era discão. O que é o? Que hoje Que é o bolachão. É o bolachão. O pessoal chamava de bolachão, isso, né? Hoje o que é hoje? Um amigo meu queria fazer um programa assim. Para colocar sonata na rádio, mas não pega. Né? Agora já tem São Paulo, já está voltando. Né? Em algum lugar já está tendo um vinil. Né? Aí mudou para o CD. Está voltando o vinil aos poucos. Eu tinha uma pia de vinil aqui, uma pia de CD aqui, e umas 10 músicas no computador. Era um bafafá. Tipo assim, o cara trabalhava. Hoje não trabalha assim como trabalhava, não suava. O Fernando Amorosini tem um detalhe que ele fazia programa pra cima, que ele. O relógio é meu, olha sua, canta Brasil. E na próxima, que ele acabava de falar, tinha que sair com outro fundo musical. E tinha que estar editado para não sair o refrão. Tipo, o cara tinha que entrar cantando. E nós tínhamos aquele trabalho, fone, aquele disco, aí depois veio pro CD, tudo certo. No começo era muito difícil fazer rádio. Eu não peguei aquela época da fita, eu peguei. Não peguei o cartucho. Que hoje não usa mais, porque era o que usava como filme. Era mais ou menos daquele jeito lá. Então, se editar e tal. Hoje está muito fácil, hoje é tudo. Hoje tudo. Por isso que a tecnologia. Ela trouxe uma facilidade maior. Ela acabou também, ela traz o bem e traz o mal. É verdade. O computador, ele entrou para mudar a situação. Tanto é que quando eu entrei na Rádio Dirceu, eu não sabia o que era computador. Aí eu falei a minha dificuldade de computador, ele falou assim, fica quieto. Beleza. O Odair José, que hoje está na Rádio Dirceu ainda, que está com 23 anos, que é muito amigo meu, não aparece porque ele não quer, porque é muito profissional, mas ele ficou aquele... Ele nunca gostou de se aparecer, nunca falou, nunca nada. Ele nasceu para ser operador de som, ele vai morrer como operador de som. Ele é muito amigo meu, está na Rádio Dirceu hoje. A Rádio Dirceu mudou muito. Hoje o operador está junto com o locutor. Você fez a visita na Rádio Dirceu, mudou muito. Então não tem essa separação. A Rádio 950 tem a tradição. A Rádio Clube tem a tradição, mas em poucos horários. Tem horário que o locutor está fazendo também a técnica lá. E é onde foi ceifado o sonoplastia. Sonoplastia. O seu programa
você fazia no rádio era programa musical? Era programa musical, Mas mas era sertanejo ou popular? Popular. Eu queria abranger todo o público. Eu queria mexer com a dona de casa. O moleque ia ouvir por uma casa, eu queria dona de casa. Era Roberto Carlos, era Nelson Neves, que hoje é saudoso, Nelson Neves, eu me espelhava muito. E no finalzinho do programa era um especial de cada cantor. E eu pegava disco chiando, eu tinha que ter meia hora que eu ficava no disco ali, mixando o disco, era meia hora de saudade do cantor, todo dia tinha lá. E tinha o Clube do Rei Roberto Carlos, tinha o Momento Sertanejo, e apareceu hoje o Rick Renner no meu programa. O Rick tinha cabelo ainda, era Rick Renner apareceu no meu programa. Aí eu falei assim, Rick Renner tá aqui na portaria. Eu tive a oportunidade de entrevistar eles, Durval e Davi, do Abel e Caim, tudo na época. Pra quem já veio de longa estrada, né? Mas eu só ouvia falar no rádio. Aí apareceu a Rádio Pirata, era uma rádio. Hoje a rádio voltou. Hoje é Onda Mix. Hoje é Onda Mix FM com outra roupagem. É uma rádio legal, né? Legada de hoje. Legalizada. Tanto é que ele me convidou para me fazer um horário já no sábado lá. E estamos negociando. Devo fazer esse horário aí. E aí eu falei assim, bora pro programa Ricardo Oliveira. Eu falei, não tem jeito. Que hoje é outra roupagem. É outra roupagem. O Zé Pereira não está mais na programação. E ele saiu era 3 sócios. O Zé Pereira era o cabeça. Aí como a rádio foi presa e tal, que foi fechada a Rádio Pirata na época, tinha 3 rádios lá, 3 rádios, e começou a guerra política, com a rádio lá em Nova, que hoje, antigamente era do Peninha, que hoje está na Rádio Dirceu, meu amigo Peninha. Gente, o Peninha, Peninha. Eu fiz técnica para ele, eu fiz rádio lá com ele. E a própria Jovem Pan é lá, que é uma rádio legalizada. E ele brigando, que eu fazia um programa de domingo e tal, teve que fechar. Em Oriente tinha rádio, Pompeia tinha rádio central, que eu tive o prazer também de trabalhar na rádio central de Pompeia, já como locutor. Aí no caso você abria assim, um canal no telefone, falava com os ouvintes. Falava com os ouvintes. Os ouvintes falavam ao vivo com você. E podia ficar à vontade, não era aquele papo curto que é do FM hoje. Podia ficar à vontade. Aí tinha falado, só a dona Aurora falando 20 minutos e eu quero a linha e não conseguia, mas eu queria focalizar naquela ouvinte. Aí teve um fato que cativasse os ouvintes. Quero pegar. E eu, mas inspirando em quem? Nos Rádio AM de Marília. Que era, na época a briga era Carlos César, era o J. Cruz na Rádio Dirceu, na Rádio Clube, e na 950 era o programa do Wilson Matos na época, a Marília do meio do dia, então era tudo, e eu me inspirava neles. Eu nem me preocupava com FM. FM, eu ouvia quando a rádio, quando não pegava, por um acaso, mas nunca gostei da qualidade de som do FM, porque é tudo muito fácil, e minha vida era difícil. E o som da rádio AM, você sabe que é diferente. Aquele som agudo, som pesado. A rádio AM tem rádio AM de noite que pega um monte de dia, você não pega a mesma rádio. Não pega. E tinha rádio de gás e tal, eu ouvia a rádio Centro-Oeste, rádio universitária, sempre usava AM. Você lembra de alguma passagem engraçada no rádio, experiência sua? Vou contar. Você passou? Eu vou contar uma